Boa noite, tudo bem? Meu nome é Guilherme Martins de Oliveira, ou Guilherme Puff. Eu sou artista plástico e tatuador, ilustrador. Trabalho na área há uns 9 anos já. Sou apaixonado pelo que eu faço. Eu sou bacharelando na Escola de Belas Artes da UFRJ, no curso de pintura. E eu vim aqui hoje ensinar a usar o lápis de cor de uma maneira um pouco diferente, focando principalmente numa ilustração fantástica. Fantástica em termos de um universo só dessa imagem, um universo criado por nós. E eu já fiz vários trabalhos relacionados a isso, vários trabalhos relacionados à criação, que é o que mais me empolga. Já fiz vários trabalhos relacionados a qualquer tipo de novo, qualquer tipo de universo que está dentro da gente e que às vezes a gente não tem possibilidade de explorar isso porque a gente sempre acaba tendo que seguir padrões, tendo que seguir modelos antigos. E eu acho que o meu trabalho fala muito sobre o uso do estudo acadêmico, o uso do clássico, o uso do que já foi, do que é aprendível, com o uso do que está dentro da gente e o que só a gente pode falar sobre. Então, isso aparece em várias referências que eu tenho de artistas. Então, só olhando por alto aqui, vários artistas que me inspiram, como o Caravaggio. Estou olhando aqui os livros que estão na minha frente, né? Vou falar só eles. Caravaggio, William Turner, Michelangelo, Paul Klee, Cézanne, Rockwell, Van Gogh, claro. E junto isso com muita coisa contemporânea que está acontecendo, que é muito interessante e que felizmente é um ponto positivo da globalização e do advento da internet, do Instagram e do YouTube até, faz com que a gente conheça vários outros artistas. Então, tenho muitos exemplos contemporâneos também, como o Nicolas Uribe, o César Santos, Elisa Capdevila, os Gêmeos, muitos artistas que me fazem ser apaixonado por arte. Então hoje eu vim falar especificamente sobre ilustração com lápis de cor. Por que lápis de cor? Porque eu acho que é uma técnica super acessível. Você consegue comprar um estojo de lápis de cor por menos de R$ 10. Você consegue comprar uma variedade grande por pouco dinheiro. E eu acho que pode ser muito melhor explorado do que se vê normalmente. Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer essa ilustração aqui, que é uma deusa do signo de Aquário, só com lápis de cor e canetas variadas. Caneta Bic foi uma das principais ferramentas, mas o que tiver à mão, o que tiver acessível, vai ser útil pra gente em alguma coisa, nem que seja uma vírgula no nosso desenho, mesmo que não tenha uma frase escrita. Então é o seguinte, nesse caso eu usei, o material que eu usei eu vou falar tudo aqui e depois a gente já entra no vídeo do desenho propriamente dito. O papel que eu usei é esse papel aqui da Canson, que é o Monteval, que é um papel de aquarela. Não é um papel barato, mas assim, você pode usar qualquer papel que tiver acessível para você.
Eu usei esse papel porque ele é muito forte, ele tem uma gramatura de 300. Então, ele aguenta muito, muito. Ele é feito para aguentar água, então ele aguenta muito trabalho. Por isso que ele é durinho assim. E por isso que ele não cedeu às diversas quantidades de camadas de pigmento que eu depositei nesse papel e de trabalho mesmo, manual, e de peso, e mão, e sujeira, que acontece principalmente se você for espalhafatoso como eu, porque o gestual ele acaba agredindo o suporte, mas num suporte resistente isso é minimizado, tá? Então eu usei o papel Montival da Canson, mas você pode usar qualquer papel, lembrando que essa técnica exige muito do suporte, então quanto mais forte o papel, com a gramatura maior, melhor. E eu usei lápis de cor da Prismacolor. Não usei muitos, eu vou mostrar aqui para vocês a paleta. Usei esse lápis de cor da Prismacolor e usei alguns variados que tinham aqui, aleatórios, assim, de marcas aleatórias, de várias marcas inclusive, como Faber-Castell, uns bem baratos e outros mais caros como Carandache, mas o que tiver acessível a você vai ser útil para alguma coisa. Então, a paleta que eu defini, ela tem poucas cores quentes, mas essas cores quentes vão vibrar muito por trás do desenho e uma variedade maior de azuis e violetas. No final, eu uso um preto para reforçar algumas coisas. Muito importante, esse vai ser o pulo do gato dessa técnica, lápis de cor branco, e só vamos usar no final. E vocês vão ver que dá um efeito muito interessante, que se esse papel não fosse granulado, não tivesse textura, esse efeito ficaria mais marcante ainda. Outra coisa que eu usei foi borracha normal, limpa-tipos, importante, que tenha uma borracha flexível, que não arrebente o papel. É o limpa-tipos, é fácil de achar. E uma borracha simples, comum, porque, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas não era o meu, o lápis de cor ele pode sair sim com a borracha, então é ótimo pra gente limpar o papel das sujeiras que a mão faz e abrir luzes no nosso desenho. Usei também duas canetinhas da Posca, uma branca e uma dourada, mas não é necessário. De novo, dá pra gente fazer esse trabalho todo com lápis de cor e com Bic. E a própria Bic normal, nem um pouco sofisticada, deve ter sido R$2 isso aqui. E um apontador para fazer ponta nos lápis de cor, mas eu confesso que eu prefiro estilete, mas o apontador é mais prático, mais rápido, mais seguro, tá? Usei também um pedacinho de papel, um quadradinho de papel desse tamanho, papel usado, papel mais simples possível, para colocar debaixo da minha mão para minimizar a sujeira enquanto eu estiver desenhando. No final do desenho, usei um verniz fixador da Acrylex semi-brilho, só para o desenho durar mais, para eu esfregar a mão e o pigmento não sair do lugar. Não é uma necessidade, mas eu acho que quando a gente vai mexer muito nesse desenho depois, para outras coisas, eu acho legal passar esse verniz fixador.
Foi difícil falar isso porque eu já tô querendo começar a mostrar para vocês como é que se faz. É importante falar, antes de qualquer outra coisa, antes de começar a falar sobre a técnica especificamente, é importante falar que o desenho é seu. Se você está fazendo um desenho, se você está criando alguma coisa, tenha em mente que o desenho é seu, que é alguma coisa que você está criando, que é alguma coisa que você é dono. Então, sinta toda a liberdade do mundo para errar, sinta toda a liberdade do mundo para se permitir mudar. Uh, uma das coisas mais bonitas em ser artista é isso, é você perceber que antes de você tocar nisso, isso não existia. Antes de você colocar a mão, colocar o coração, colocar esforço nisso, isso não existia. Então, quero que vocês sintam tanto prazer e tanta felicidade em ser artista, porque se você está assistindo isso, você já é de alguma forma, e eu acho que a arte é muito mais amplo e muito mais bonito do que a gente pensa. Quero que vocês sintam que é um presente realmente, não necessariamente saber fazer alguma coisa, mas sentir isso pela arte. Então, vamos lá pro vídeo. Já falei pra caramba, ainda vou falar muito mais porque o vídeo é um time-lapse e eu vou ficar falando em cima disso. Então, espero que vocês gostem e que vocês usem muito bem isso, tá bom? Valeu! Então vamos lá. Eu sempre começo o desenho do geral pro particular. Eu sempre penso em construir ele aos poucos. Eu sempre penso em ver ele pronto quando ele tiver que estar pronto. Então eu vou sempre usando o lado do lápis mais claro que eu quero. E nesse caso, eu quero uma vibração quente embaixo daquelas cores frias que eu havia falado. Então eu começo a resolver tudo com um lápis rosa, vou para um vermelho, vou para as cores mais saturadas, mas sempre pegando leve, sempre com o lado do lápis, primeiro dos lápis mais claros, depois com a ponta mais afiada, mais fina, refinando os traços que eu já estou fazendo. Nesse caso, tem duas coisas importantes para se falar nesse começo. Sempre do geral para o particular, tanto em relação a tom quanto em relação à forma. Então, primeiro eu tento entender onde está cada coisa. Então, eu vou entendendo por formas geométricas e traços soltos com o lado do lápis, onde está cada coisa daquela referência que eu estou vendo. Nesse caso, eu queria uma vibração quente por trás desse desenho. Então, eu fiz toda a estrutura linear, a princípio, com rosas e com vermelhos, com laranjas. E é interessante ver que desde o começo eu não tenho um plano fechado. Esse plano, ele começa com uma ideia e ele vai se construindo aos poucos. Tanto que, se vocês olharem aí, em vários momentos eu paro de desenhar para pesquisar coisas no computador, para ver outras referências, para ter ideias. Então, a minha ideia basicamente era uma deusa de Aquário, do signo de Aquário. E eu pesquisei uma série de fotos de deusas, de mulheres que pudessem representar essa deusa que eu tinha embrionariamente em mente. E eu resolvi escolher uma mulher de uma tribo africana que era uma das tribos que ainda praticava escarificação, que criava cicatrizes na pele como ornamento, como se fossem tatuagens, né? Então é o seguinte, eu botei aí algumas vezes passando de novo para vocês pegarem esses movimentos
repetidos da estrutura. Como eu vou encontrando a estrutura aos poucos, eu me permito errar e eu me permito tentar coisas novas. Então, voltando à parte fantástica dessa ilustração, né, da história dessa ilustração. Escolhi uma mulher dessa tribo e decidi que ela iria contar essa história com os olhos, né? Então, na verdade, queria uma mulher forte, queria uma mulher quase que mágica, quase que não só guerreira de estar viva, mas mágica de continuar sendo feliz, mesmo com tantas dificuldades. Então, a ideia foi conversar com o espectador. A ideia foi ter uma conversa não conclusiva, no sentido de não dá para saber, não dá para ter certeza ainda se esse poder e essa liberdade, essa criatividade, esse olhar para frente vem simplesmente da mulher ou vem desse pássaro que representa o signo de Aquário que está no ombro dela. Então eu gosto muito de criar incertezas no meu desenho, na minha arte, né? Então eu acho bem interessante que isso fique evidente, não só no desenho, mas no processo que vocês estão vendo, no processo de tentativa e erro. Então, reforçando mais uma vez, é muito importante que seja visto que eu não crio nada de uma vez. Tudo vai sendo feito aos poucos. Tudo vai sendo construído, conseguido aos poucos. Então, nesse caso, essa é uma parte bem legal. Nesse caso, eu estava querendo fazer um cordão que guiasse ela para frente e que, de certa forma, ela ignorasse esse cordão. E aí eu decidi que esse cordão seria uma mão. E usei a minha própria mão como referência. Então, vou voltar um pouquinho aqui para vocês verem. Na verdade, se vocês voltarem um pouquinho para verem, vocês vão perceber que essa mão não surge do nada. Esse vídeo está acelerado 10 vezes. Então, não quero que seja desanimador para vocês. Não quero que numa hora a coisa não esteja ali e do nada ela passe a estar. É trabalhoso, é desgastante, é cansativo. Mas aos poucos, com paciência, é muito gratificante. A sensação que dá depois de você fazer é indescritível. Então, eu vou encontrando esses movimentos. Eu faço sempre formas geométricas primeiro, básicas, em cada lugar, e depois eu vou refinando. Por exemplo, se a gente vai fazer essa cabeça, primeiro eu faço um círculo, depois eu faço um ovo, depois eu encontro os limites dessas linhas. Então é sempre aos poucos, sempre com o lado do lápis primeiro, depois com a parte, depois com a ponta, com o lápis claro, depois com o lápis menos claro e vai escurecendo e refinando aos poucos. Então não se preocupa em terminar o desenho antes dele terminar. Se vocês observarem bastante, é uma sucessão de coisas, é uma quantidade imensa de trabalho, é uma quantidade imensa de tentativa. E é um processo terapêutico também, porque só é estressante se você deixar ser, sabe? Só é estressante se você deixar que os prazos te engulam, se você deixar que as concepções de que tudo tem que ser de tal forma te engulam. Então, o interessante aqui é você ver que esse desenho é seu e que ele vai surgindo aos poucos se você for permitindo que ele surja. É claro que técnica não se aprende do nada. Dificilmente alguém nasce com uma técnica apurada, mas a menor coisa que eu quero passar nesse vídeo é uma técnica puramente restrita na palavra técnica. O que eu quero ensinar para vocês aqui é esse pensamento de construção
gradativa da arte, gradativa desse desenho. Então, resumindo, do geral para o particular. Eu bato nessa tecla constantemente. Todas as pessoas que aprenderam comigo alguma coisa ouviram isso pelo menos 10 vezes. E todos os meus clientes, todas as pessoas que consomem minha arte ouvem isso. Do geral para o particular. Da coisa menos definida para a coisa mais definida. Da maior coisa para a menor coisa. Então, isso aparece muito em outra frase que eu falo muito, que é: eu respeito muito o processo. Sem processo, sem tempo, sem gastar, sem se dedicar a isso, não aparece. Não é um bolo de tinta que eu jogo no papel e aparece um desenho. Então tem que ter muita paciência com você mesmo. Tem que gostar de estar fazendo isso. Você não tem que gostar simplesmente de ver quando está pronto. Você tem que entender que essa coisa vai surgindo aos poucos. E, e é apaixonante, assim. É uma coisa. É um processo que quando você assume a calma que você pode assumir dentro dele, é lógico que sempre vai ter um quê de caótico. Vocês vão me ver coçando a cabeça aí 40 vezes. Mas quando você se permite, tudo fica mais fácil. Então aí a gente vê mais uma vez usando a minha mão como modelo. E de novo, o lápis, se vocês forem perceber, ele tá sempre escurecendo, sempre escurecendo, sempre escurecendo. E aí eu já começo, depois das formas definidas, eu já começo a definir um pouco os tons. Então nesse caso a gente vê já que eu já estou colocando alguns violetas, que eu já estou marcando onde é escuro, onde é claro. Sempre preservando as áreas mais claras. Porque o lápis de cor ele não tem um poder de cobertura igual a tinta acrílica ou a tinta óleo, por exemplo. Então se eu botar um preto e querer chamar um branco por cima, eu não vou conseguir, a não ser que eu tire esse preto. Entendeu? Então é bem interessante a gente pensar nesse geral pro particular em relação a forma, em relação a tom, em relação a onde cada coisa tá, primeiro, depois como cada coisa e primeiro qual é o tom geral, qual é a cor geral dessa área, onde é mais escuro, onde é mais claro, onde vibra mais, onde vibra menos, onde eu quero mais quente, mais frio. É um planejamento, é uma conversa que você vai tendo com você mesmo. Eu fiz questão de fazer esse vídeo dessa forma para aplicar isso quando a gente está falando sobre uma atmosfera que a gente quer criar. Por exemplo, eu queria essa mulher fantástica, né? Eu queria essa mulher assim como as outras deusas dos signos que eu fiz. Vocês podem ver no meu Instagram, arroba tá aí no canto esquerdo. A gente, quando a gente tá criando, a gente tem que saber ao máximo sobre essa coisa que a gente está criando. A gente tem que conhecer essa coisa, a gente tem que desenvolver uma conversa com ela. Então eu queria essa mulher fantástica, eu queria essa mulher de outro mundo, eu queria essa mulher forte e mágica com a própria vida. Queria que ela fosse uma força e um turbilhão de criatividade. Então eu não podia pintar essa mulher de uma maneira em que a gente imaginasse ela nesse mundo. Eu queria que ela tivesse um mundo dela. E eu sou suspeito a falar isso, não só por ser aquariano, e talvez as pessoas que não gostem de signo não gostem tanto dessa parte, mas é importante porque quando a gente estuda sobre o conceito que a gente quer falar, a gente tem mais oportunidades de falar com propriedade. Então, por ser aquariano, de certa forma, e estudar bastante esse signo
e o que diz respeito a ele, eu imaginei essa mulher diferente. Eu imaginei essa mulher totalmente diferente das outras deusas que eu criei, desses signos, e uma mulher que tivesse a diferença como ponto forte. Então eu queria uma mulher super colorida, eu queria uma mulher super potente, eu queria uma mulher caótica ao mesmo tempo. Eu queria uma mulher que, de certa forma, ignorasse essa mão e ao mesmo tempo escutasse ela. Queria uma mulher que tivesse uma oportunidade de dizer o que ela quer. E esse vídeo é muito para isso também, que as pessoas digam mais o que elas querem, que elas aprendam a entrar em contato com o que está dentro delas e só delas. Por isso, acho que um tutorial de como desenhar isso não caberia aqui. Acho que não tem como desenhar isso, não tem como criar sem entrar em contato com você mesmo. Então, ultrapassa bastante a técnica. Mas voltando à técnica, eu resolvo tudo aos poucos. Então, se vocês olharem, eu ainda estou aplicando o lápis, as sombras com lápis violeta, com o lado do lápis, com muita porosidade aparente ainda. Eu estou só deixando pigmento aos poucos, do claro para o escuro, do geral para o particular, do macro para o micro. Então, eu tô só marcando assim, ó, aqui é mais escuro, aqui é mais claro. E claro, olhando a referência é minha amiga. Eu tô na frente do computador, dando zoom na referência, por exemplo, eu vou fazer esse rosto dela. Eu dou um zoom na imagem, eu entendo como funciona esse olho. Eu acho os movimentos com idas e voltas leves com a mão para encontrar que movimento é esse, para encontrar como ele se comporta, para entender o que ele está sentindo. Então tem muito de entender até onde eu posso ir na abstração. Eu quero nesse desenho, eu quero que seja uma coisa fantástica, mas eu quero que seja uma coisa figurativa. Então eu entendo a referência, eu olho para a referência e vejo o que eu acho interessante manter e o que eu acho interessante não manter. Então, nesse caso, a palheta eu não mantive de nenhuma forma. Eu mudei completamente. Isso veio de dentro de mim a partir daquela atmosfera que eu queria criar. Já a estrutura, eu usei bastante da referência. Eu entendi que aquela distância entre aqueles olhos é mais ou menos aquela. Eu entendi que aquele círculo que eu fiz no início se transformava num ovo, que é mais parecido com o movimento da cabeça. Depois eu entendi que essa cabeça, que esse ovo, na verdade, ele tinha várias reentrâncias, que é a sobrancelha, que é o canto do olho e tal. É claro que existem milhares de cânones de cabeça, milhares de fórmulas básicas para você desenhar cabeças. Eu sou a favor de você entender como eles funcionam, como os cânones funcionam, mas eu não sou a favor de você ficar refém. Então, sugiro que estude, por exemplo, o Andrew Loomis, pegue as estruturações clássicas da Academia Russa, por exemplo, pegue os esboços. Os esboços são as coisas que mais me ajudam a entender como cada coisa é construída. Porque quando uma arte já chega pronta na gente, a gente não vê tudo que aconteceu para ela chegar naquele ponto, entende? Então, acho que é muito bom você entender como as pessoas fazem. Por isso eu quis botar 100%, ou o máximo que eu pudesse botar desse processo. Agora, chegamos no pulo do gato dessa técnica de lápis de cor. E eu vou até tentar falar mais eloquentemente para ficar mais claro. Eu vou depositando, até agora eu fui depositando as camadas leves de cores, depositando com o lado do lápis, depositando com o lado do lápis. E quando eu chego num ponto em que eu entendo
que eu não quero mais depositar nenhum tipo de croma, nenhum tipo de cor, sem ser preto e branco, eu paro e eu pego o preto, faço uma ponta bem afiada, refino os cantos de escuridão máxima. Então, se vocês olharem, esse roxo ali embaixo da onda, acima do beija-flor e tal, ele já está sendo influenciado pra caramba por esse preto. Então, eu pego esse preto, faço uma ponta bem afiada e refino os cantos com força até, de certa forma, por isso a gente precisa de um papel forte. E quando eu achar que eu já estou avançando com esse preto demais para uma meia sombra, eu paro e deixo essa meia sombra existir. Depois eu pego um lápis de cor creme ou um lápis de cor branco e faço a mesma coisa nas áreas de luz, que esse é o principal diferencial dessa técnica. Essa área de luz, eu vou pegar esse lápis de cor branco e vou usar como se fosse um esfuminho para esfregar aquela tinta, aquele pigmento que está ali, dessas cores que eu botei, mais esfregar e deixar mais grudada no papel. Ou seja, a porosidade diminui bastante e o pigmento se espalha de maneira mais uniforme. Então a gente fica como se fosse com uma camada chapada de pigmento onde eu botei esse branco, entende? Então a gente cria uma uniformidade muito maior. Depois aí eu tô fazendo outro, não é um truque, mas é uma coisa que não é geralmente usada, que é a questão da borracha. A borracha apaga o lápis de cor também. Lógico que você precisa fazer um pouco mais de força, lógico que você precisa ser um pouco mais cuidadoso, mas se o branco, como ele vai ser sujado por essas outras cores que a gente vai estar esfregando, se ele tiver muito sujo e ele tiver menos claro nas luzes do que a gente quer, eu pego a borracha e eu tiro no formato, no sentido dessa luz, o pigmento que está ali. Beleza? Nesse caso agora, eu peguei uma caneta dourada da Posca e fiz uns detalhezinhos de dourado que eu queria, mas nada demais, uma coisa bem intuitiva, assim, bem pessoal. São recursos gráficos agora que eu estou usando, que eu acho que são interessantes para elevar um pouco, dizer um pouco melhor o que a gente quer dizer, né? Depois eu peguei uma caneta branca da Posca e ela é interessante que ela tem uma bilha dentro e a ponta dela afunda. Então se você chacoalhar, ela faz splashes, como se fosse um pincel. Você pode bater com essa caneta na mão e esses splashes vão acontecer e vão dar esse efeito de como se fosse estrela. E depois, é claro, eu vim com esse branco, onde eu não achei que estava luminoso o suficiente, eu pontuei com esse branco. Sempre vou tirando o excesso com o dedo, tá? Para não ficar artificial demais. Porque se eu botar destaque em tudo, esse destaque deixa de ser destaque. Então tem que usar com parcimônia esse tipo de recurso. Depois disso, eu venho para finalização. Eu pessoalmente acho que o desenho fica muito bonito sem a caneta também. Acho que funciona de duas maneiras. Mas como eu usei a caneta em todos os outros desenhos dessa série de signos, e são desenhos que podem ser utilizados para tatuagem também, são bem versáteis e com a caneta se tornam mais versáteis ainda, eu resolvi usar a caneta nesse também para mostrar para vocês como a caneta pode servir não só para definição de cada forma, que nem vocês estão vendo aí, eu vou refinando cada forma, eu vou limitando cada forma, eu vou dizendo, olha, essa onda só vai até aqui. E eu vou criando contrastes entre as cores que estão dentro da forma e a linha preta em volta da forma. Mas eu também vou dando textura e vou reforçando um pouco mais as áreas de sombra. Então eu faço achuras. Achuras são esses tracinhos que são, que são recursos de sombreamento. Eu faço tracinhos nas áreas que eu entendo que são mais escuras
e refino cada forma, delimito cada forma. É a finalização, a famosa finalização como é feito no nanquim, por exemplo. E eu vou definindo essas formas e fazendo achuras ao mesmo tempo. Então esse desenho vai ficando mais rico. Esses tons, a gente cria um tom a mais, a gente cria um escuro a mais. Então a parte clara que está do lado desse escuro que eu acabei de aumentar acaba se destacando mais. Então a gente acaba jogando umas formas para dentro em termos tonais e jogando para fora as formas que não são pintadas, como essas áreas brancas, por exemplo. E aí eu vou definindo o que tem referência. Eu olho bastante a referência, eu entendo como essa forma acontece e o que não tem referência eu vou criando, vou entendendo qual a atmosfera, vou entendendo se eu quero dar mais textura, se eu quero dizer um pouco mais sobre alguma coisa ali. E vou me ambientando com esse desenho, tá? Aí eu parei mais ou menos na parte em que eu ainda não usei as referências, só para vocês terem uma ideia de como pode funcionar mesmo sem referência. E essa confusão realmente está acontecendo, essa confusão na cabeça dela, esse turbilhão está acontecendo e era o que eu queria. Depois disso eu vou fazendo uma série de interferências em termos tonais delicados, assim. Então, por exemplo, se eu tenho um branco aqui, para eu tornar isso mais contrastante, eu faço uma linha preta embaixo. Se isso está aqui em cima, se essa onda está aqui em cima, então ela projeta uma sombra nesse rosto. E aí, é claro, eu vou definindo as formas, vou definindo as texturas, vou fazendo os pretos máximos. Já fiz os brancos máximos com a caneta Posca. Agora estou fazendo os pretos máximos e as texturas com a caneta Bic e com as achuras, tá? E aí eu vou definindo aos poucos, vou tendo bastante paciência, vou entendendo onde entrar com esse preto, porque esse preto ele tem que entrar onde está faltando um preto. Ele não pode entrar no meio de uma coisa branca, porque ele, por exemplo, numa escala de cinza, se esse preto entrar numa área quase branca, eu vou estar fazendo com que essa área deixe de ter o tom que eu queria que ela tivesse. Então eu vou entrar com esse preto simplesmente no final dessa escala tonal de cada área. Então, se eu estou fazendo essas pérolas, por exemplo, eu entendo que no meio da pérola eu não posso botar esse preto, porque senão deixa de fazer o formato esférico. Então eu entendo que a pérola projeta uma sombra nessa pele. Então eu refino e faço achuras ali. Eu refino o formato da pérola e faço achuras ali. O final eu fiz questão de não mostrar porque eu fico muito debruçado na tela. Então minha cabeça fica na frente. E eu fiz questão de mostrar ele pronto assim, para vocês entenderem o uso dessas duas últimas técnicas que eu falei. Do branco, esfregando essa tinta, esse pigmento, e do preto, funcionando tanto como limitação de cada área, delimitação de cada área, de cada forma, quanto como achura. Vocês estão vendo esses tracinhos pretos aí fazendo sombra? Então, isso é achura. Isso tudo foi feito com caneta Bic. Então, acho bem legal essa técnica, acho pouco usada, acho que é um leque bacana para o que vocês puderem usar. Acho que vocês vão ter bastante recurso para explorar de diversas maneiras esse material tão interessante que é o lápis de cor. E eu quero muito ver o que vocês têm para me mostrar, quero muito ver o que vocês fizeram e eu estou aberto para qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de relacionamento interessante em relação à arte.
tá? Então é só falar comigo e obrigado por assistir esse vídeo. Pode me procurar.